dízimo ou dizimar não é mais uma lei para nós hoje. If you will simply look at the Bible is divided into two main parts, the Old and the New Testament. Se você simplesmente for olhar na Bíblia, você vai ver que ela é dividida em duas, o Antigo e o Novo Testamento. There is a law that had passed. Há uma lei que passou. 8:13, Hebreus. Dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de Desaparecer. 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo diz, o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. 2000 anos depois, agora, it is gone. Desapareceu já. There is a law in the Bible called the Law of Moses. Havia uma lei na Bíblia que é chamada da Lei de Moisés. And they were given for the Israelites. E esta foi dada para os israelitas. 4:4 Malaquias diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. a lei de Moisés é para todo o Israel. Para todo o Israel. A lei de Moisés. Incluído a lei de Moisés é a lei do sacerdócio. Incluído nessa lei de Moisés está a lei do sacerdócio. Sacerdócio levita. As leis referentes ao sacerdócio levita. 7:5 Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. A lei de Levi, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, tem direito para tomar os dízimos do povo. Isto é, de seus irmãos. Tem 12 tribos de Israel. Para 12 tribos, 11 tribos têm herança na terra de Canaã. Mas uma das tribos, os tribos de Levi, não tem herança. E a herança deles é o dízimo dos 11 tribos. Vamos ler. Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança entre os filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Os dízimos é a parte de herança de filhos de Levi, especialmente para os que têm sacerdócio. Those that have the Levite priest have the right to take dízimos from the people of Israel. Aqueles entre os levitas que eram sacerdotes, eles tinham direito de tomar, de receber os dízimos de Israel. Mas, no vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio levita termina. They
it was changed. E a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo veio, esse sacerdócio foi mudado. Sí. 7:2 Hebreos. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. So nobody can deny that there was a mudança that happened. There was a change that happened in the law. Então ninguém pode negar, ninguém pode existir que realmente houve uma mudança no sacerdócio, houve uma mudança na lei. The law of dízimo intended for the sacerdocios levitas is also changed. E a lei do dízimo, que era referente à lei do sacerdócio levítico, também mudou. See? And the change was taught by the Lord Jesus Christ. E a mudança foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 9:7. Cada contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada contribua segundo propôs no seu coração. Este é dízimo? Não. Segundo a seu coração. Segundo o coração pura of a Christian. Segundo o coração puro de um cristão. Sim. It is your heart that decides what you give. É o teu coração que decide o quanto você vai dar. Sim. That is the law of the New Testament. Esta é a lei do Novo Testamento. The lay of the Old Testament, which is the law of Moses, is to give 10%. A lei do dízimo, que é a lei de Moisés, era de dar 10%. Dízimo quer dizer 10%, ou 1/10. And if you accept that there is a change of the law, you have to accept that the law of Moses was changed. Se você aceita que houve uma mudança na lei, como está escrito, você deve aceitar que a lei de Moisés e a lei do dízimo foi mudada. Now, if you follow still the law of Moses, you will not be saved. E se você seguir a lei de Moisés, você não vai ser salvo. 13:39, Atos. Vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Na época de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele, de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. So, if you follow now the law of Moses, you will not be justified. Então, se seguirmos hoje a lei de Moisés, não seremos justificados. Sim. There is another law, and that is the law of Christ. Há uma outra lei, uma nova lei, que é a lei de Cristo. 6:2, Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lei de Cristo, lei de Moses, é muito diferente. That's why those that still collect tithes among their members are pastors that do not have understanding of the scriptures. É por isso que aqueles pastores que ainda coletam dízimos de seus membros, é porque não têm conhecimento das das Escrituras. Ou they are intentionally doing it because it is a way to have a sure income for the pastor. Ou eles estão fazendo isso intencionalmente, porque o dízimo seria uma fonte de renda fixa para eles. Por exemplo, o dono da TAM, the income, for example, is 100 million a month. Por exemplo, digamos que o dono da TAM receba 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. So, the dízimo é 10 milhões de O reais. dízimo seria 10 milhões. Sim. So the pastor have a very nice and very fat income. Então o pastor teria uma boa
entrada, uma boa fonte de renda. That's why they are insisting on the law. E por isso, alguns insistem no dízimo. These are pastors who are greedy. Esses são, por exemplo, os pastores que são gananciosos. Gulosos, greedy. See. Pastores gulosos. What kind of greediness do they have? Que tipo de gula ou ganância eles têm? 56:11. E estes cães são gulosos. Nunca se podem fartar. Nunca se podem faltar. Comida? Não. Onde? 5:10. Eclesiastes. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. See? Because they love money, they do not, they are not satisfied. They always ask, even if they are already billionaires, they will ask you your money. Então, aqueles que amam o dinheiro, eles não se fartam, eles não se saciam quanto à questão ao dinheiro. E mesmo que estejam bilionários, eles continuam pegando mais e mais. Those are the kinds of pastors that ask 10%. Esses são os tipos de pastores que pedem 10%. See? Without any capital, Sem capital algum, mas a capital é uma cópia de a única Bíblia. capital deles é uma cópia da Bíblia, They have fixed income of 10%. mas aí eles têm uma renda fixa de 10%. See? Their business is profitable. O negócio deles dá muito lucro. Sim, muito lucro. Porque 10% a mais de interesse de banco. No banco é 5%. 10% mais o juro do banco. Sim. Banco tem capital. Mas os pastores roubadores não têm capital. A capital é a passe cimentado. Sim? Cara de pau. That is their capital. É a capital deles. Sim. That's why they insist on the 10%. É por isso que eles insistem nos 10%. In our church, we also have collections. Nossa igreja, nós temos também coleta. But it is only what the Bible Mas é says. somente o que a Bíblia diz.